aqui hoje com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite do CEP para participar desse debate sobre temáticas tão interessantes, né, que vão se entrecruzando e atravessando umas às outras, e, sobretudo, por estar ao lado de duas psicanalistas e pesquisadoras, né, tão dedicadas a esses assuntos que vamos tratar aqui hoje. Eu me sinto muito animada, particularmente, para falar sobre relações fusionais, porque eu venho me dedicando a esse tema recentemente no doutorado. Então, como eu poderia escolher diversas vertentes para abordar as relações fusionais e temos aqui uma limitação do tempo, eu vou tentar circunscrever o tema a alguns pontos e principalmente falar de aspectos clínicos para a gente deixar depois algumas questões e dúvidas para o debate final, quando a palavra circular para todos vocês que estão assistindo. A princípio, o que foi suscitando o meu interesse quanto às relações fusionais foi o aparecimento no consultório de muitos casos clínicos que gravitavam em torno dessa questão. Eram filhos e filhas que falavam em análise de uma ligação muito visceral, muito profunda com o pai e com a mãe, um vínculo de dependência quase determinante na vida deles, e falavam também de uma ambivalência nesses vínculos, que muitas vezes traziam a sensação boa do desfrute de um lugar privilegiado, de um lugar especial, mas, por outro lado, também eram marcados por muitas cobranças, muito sacrifício, e, em alguns casos, até mesmo uma vivência de aprisionamento dos filhos a esses pais e mães, né? Em razão disso, apareciam sentimentos mesclados de amor e de ódio, de muita irritabilidade e também de insuficiência de atender às demandas desses pais. Foram aparecendo ao longo do tempo muitas indagações desses indivíduos sobre a vida amorosa, sobre a dificuldade de manter relações amorosas duradouras, e um desses, analisando, se referia particularmente a essa ideia de se sentir como um refém da mãe, mesmo próximo dos 40 anos, ele não conseguia se mudar da casa dela. Outra, analisando ainda, me trazia essa questão de que nunca nenhum homem faria com que ela se sentisse tão especial e única como o pai fazia com que ela se sentisse. E, além disso, um outro caso mais grave, em que as tentativas desse filho e dessa mãe se separarem para viverem uma vida autônoma e morarem em casas separadas, acabava por agressões, né, físicas e verbais graves. Então, o meu interesse surgiu daí, surgiu da clínica, e eu fui começando a buscar aportes teóricos quanto ao tema para me auxiliar, né, nessa escuta e com esses manejos clínicos desses casos que apresentam muita complexidade. Eu vou tentar começar um pouco falando da ideia de nascimento psíquico, né? Quando a gente pensa no bebê humano, uma das premissas é que o nascimento psíquico e essa experiência, né, de adquirir um senso de identidade, de se sentir diferenciado, de se sentir autônomo, é muito diferente do nascimento biológico, que é um evento único e determinado. O processo do nascimento psíquico é longo, intrapsíquico e intersubjetivo, né? Então, vamos pensar juntos aqui nos primeiros passos de um bebê, para a gente refletir sobre essas ideias, né? Autonomia, fusão, simbiose. Então, vamos imaginar uma mãe ensinando um filho, ela está de frente para ele, ensinando a ele dar os primeiros passos, para andar sozinho. Ela vai assegurando com os gestos que ela pode apoiá-lo na caminhada, mas deixa também ficando suficientemente longe que ele experimente essa ideia de não ser diretamente apoiado. Além dessa sincronia, desse compasso, ela coloca também na cena encorajamento, e nesse rosto tem uma expressão de palavras de recompensa. Então, esses dois olhares estão, né, talvez presos por um elo, vamos imaginar um elo firme, que faz com que essa criança esqueça das dificuldades e possa enfrentar essa experiência de caminhar sozinho. Então, ao longo desse caminho, ele quer chegar ao aconchego da mãe, mas também tem a vivência de andar sozinho. Margaret Mahler é uma das autoras que se dedicou a esse tema da separação, individuação, e ela traz uma metáfora simples que é bem interessante, que é da mãe pássaro. A mãe que deve dar um leve empurrão para o passarinho para que ele possa assumir uma atitude autônoma. Então, a autora defende que esse processo de individuação saudável do ser humano depende dessa disposição da mãe de soltar o filho, dando a ele essa coragem, né, de se tornar independente. Então, muitos autores que, né, se dedicaram também ao tema, vamos pensar aqui no Winnicott, o Herman, o Balint, Bowlby, Mahler e a Jessica Benjamin, se dedicaram a esse estudo da individuação, da separação, do apego, da fusão e, sobretudo, dessa ideia inicial mãe-bebê, e tinham sempre como pano de fundo uma pergunta, né? De que forma emergem sujeitos de um estado de unidade simbiótica com a mãe, e como é que vai se atingindo gradualmente
essa separação intrapsíquica que vai permitir com que eles possam ver o mundo do seu próprio modo, né? Então, do lado da criança, vamos pensar em duas correntes. Pensando aí no protótipo da locomoção, a primeira é o impulso da criança de se afastar e de caminhar, né, de conquistar o mundo, mas também de ser seguida pela mãe e novamente carregada no colo. E a segunda é o sentimento de que pode ser engolida pela mãe e perder a chance de explorar o mundo. Então, a criança sente desejo e medo, esse desejo de explorar o mundo, aliado também àquele medo de se perder na unidade se ele voltar ao objeto mãe, né? Do lado das mães e dos pais também, a gente sabe que algumas enfrentam com muita ambivalência esse processo de locomoção dos filhos, interrompem a caminhada do filho, abraçando precipitadamente, se antecipando, carregando no colo, nessa tentativa muitas vezes inconsciente de evitar o processo de autonomia. Então, quando vão ocorrendo conflitos no curso desse processo de separação, vai havendo um declínio significativo no prazer dessa descoberta do mundo para o filho, dessas rotas diferentes daquelas rotas conhecidas, e em muitos casos aparece uma angústia de separação intensa demais que dificulta toda essa caminhada. Então, ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que muitas vezes é o próprio ambiente que vai se tornando patogênico, trazendo à cena invasões, excessos, ataques. Em razão disso, vão aparecendo sintomas variados, que podem se manifestar muito precocemente, mas também que continuam a se expressar na vida adulta desse sujeito, né? Então, o bebê precisa do ego externo da mãe para ir se adaptando à realidade, e quando não é possível essa sincronia entre idas e vindas para a autonomia, e não é possível que o bebê e a mãe, ou ali pensando também o bebê e o pai, possam desfrutar de uma relação livre e enriquecedora, vão ficando comprometidas muitas aquisições importantes, por exemplo, a delimitação das fronteiras do eu. Então, a dependência da mãe em relação ao bebê pode assumir um caráter patológico. Eu trouxe um exemplo aqui, um pequeno exemplo para contar para vocês, narrado pela Cassandra França recentemente em um dos livros dela. Ela fala de uma mãe de um paciente esquizofrênico que confessa. Ela diz assim: a mãe confessa com simplicidade e com orgulho. Eu gostava tanto de dar de mamar para ele que quando ele já estava cheio, eu punha a mão, punha o dedo na sua boquinha e fazia ele vomitar. Eu trouxe esse exemplo que é muito triste, mas nele fica claro que a mãe não é capaz de perceber o filho como outro ser, né? Como um sujeito inteiro, que merece respeito, que merece cuidados singulares. Ele vai sendo carregado por ela, embalado por ela, mas como um pedaço dela, né? Como objeto parcial para satisfazer o desejo pessoal dela de amamentar. Então, o filho é apagado pela mãe como uma pessoa inteira e são as necessidades dela que passam a contar. Quando não tem preocupação materna primária, em termos unicotianos, como o ajuste da mãe às necessidades do filho, fica prejudicado esse desenvolvimento normal, porque ele não ocupa um espaço de autoridade, fica como de alguém externo à mãe e fica como um apêndice dela, como um prolongamento. E aí passa a vigorar uma relação em que ele passa a ser a fonte de satisfação pulsional dela. Então, o que eu vou tratar hoje aqui é um pouco dessas situações em que a mãe e a pai não têm uma relação fundada com a alteridade no seu psiquismo. Então, compromete-se uma básica percepção do outro como sujeito. Vou falar aqui desses extravios, desses percalços no processo de separação e individuação entre pais e filhos, e vamos pensar então na posição do filho e da filha dentro da família. Então, antes de tudo, eu queria falar que eu vou falar de situações muito mais disfarçadas, insidiosas, camufladas, que não são tão explícitas como esse exemplo que eu dei antes, mas que na clínica colocam o analista em situações bastante delicadas e peculiares na escuta, justamente por isso. As posições acabam por gerar uma vivência de abandono traumático, e dentre elas eu vou citar 3 que apareceram na clínica como mais frequentes, né? Filhos e filhas, em primeiro lugar, que passam a ocupar o lugar de parceiro do pai ou da mãe, como se fosse uma relação amorosa. Num segundo plano, filhos e filhas que ocupam o lugar de melhor amigo e confidente. E ainda, filhos e filhas que ocupam o lugar de bode expiatório ou como um ponto de descarga de mazelas, né, da vida adulta do genitor. Então, vamos pensar nesses aspectos e nas consequências desses extravios. Pensando no primeiro caso, a mãe ou o pai se dirigem a essa criança em busca de um parceiro substituto
e lançam, né, sobre a criança expectativas que seriam depositadas num parceiro de uma relação amorosa. Expectativa de companhia, de atenção, de carinho, e junto a isso, muitas manifestações excessivas de ciúme começam a aparecer quando o filho ou a filha passam a se interessar por alguém da sua idade. Essa modalidade de adesão entre pais e filhos passou a ser chamada por alguns autores de sedução silenciosa e outros de uma forma mais contundente de síndrome do incesto emocional. Para ilustrar um caso clínico, eu vou contar rapidamente a vocês sobre a paciente Marla, que foi extraído de uma obra que tem esse título, Síndrome do Incesto Emocional. A Marla chega na análise quando já está adulta e conta que desde 4 anos de idade ela era uma exímia jogadora de tênis, super qualificada, a ponto de ganhar o campeonato nacional, e ela tinha um pai absolutamente devotado a ela. Eles viajavam para as competições, se hospedavam nos mesmos lugares e dançavam nessas festas dos torneios, a ponto dela narrar em análise que ela se sentia como a única companheira do pai, como se a mãe dela sequer existisse. Ela saía bem vestida e contava então em análise que queria falar que era tudo muito romântico, mas precisava deixar bem claro que não tinha havido nenhum abuso sexual. Então ele apenas abraçava ela quando eles estavam dormindo. Marla já adulta, né, entra em análise e conta que sempre se sentiu assim indigna de reconhecimento, apesar de ser super graduada e trabalhar em altos cargos. Ela sofre de uma compulsão alimentar e vai pulando de relação em relação, sempre com homens mais velhos, sem se apegar a nenhum deles. Então, esses sintomas aparentes a levaram à análise e vai sendo descoberto que o casamento dos pais já tinha desmoronado quando ela nasceu e a mãe havia feito outra relação fusional com o primogênito, com o irmão mais velho da Marla. Cada um dos pais foi se ligando a um dos filhos de uma forma fusional e a mãe acabava sendo verbalmente abusiva com ela, distante, porque se ressentia muito da atenção excessiva que o pai dedicava a Marla. Ela tinha pena das pessoas da idade, achava todos infantis e achava que nenhum homem, né, conseguiria amar o pai como ela. O pai começou a agir, nesse caso, como namorado ciumento, e isso foi acompanhando a vida dela, a ponto dela descobrir depois em análise que ela viveu um longo estado de privação. Ela não teve direito de construir uma identidade própria, não aprendeu a nadar, não brincou com pessoas da idade dela, pois ela viveu para atender as demandas desse pai. Então, a adolescência e a infância dela foram contaminadas por essa relação fusional que tinha usurpado a possibilidade dela de ser uma criança livre e passar aí por cada uma das fases do seu desenvolvimento. A grande chave, talvez, para apreciar esse caso é que Marla não foi tratada e olhada pelo pai como uma filha reconhecida em sua singularidade, mas como objeto para o atendimento das necessidades do adulto solitário que ele foi virando ao longo da vida. Esse é um caso que representa, né, o que os autores vão chamando de incesto emocional, que abrange pai e filha vivendo como casal emocionalmente, sem que o pai possa estabelecer limites apropriados, como matrimônio psicológico, né? Esses autores falam, então, de uma relação incestuosa camuflada e encoberta. Então, é bom, né? É importante ressaltar que eu não estou falando aqui de abuso sexual em sentido estrito, não tem relações sexuais, toques corporais, insinuações que envolvem algo dessa ordem. Então, no processo analítico, não vamos escutar pacientes que se sentiram abusados, se sentiram vítimas, porque a história que eles tiveram que contar para eles mesmos fala de uma posição de privilégio, ao desfrute de um lugar muito especial, de terem sido adorados pelo pai e pela mãe. Então, esse indivíduo que ocupa o lugar de parceiro substituto do genitor tem uma ferida profunda, com consequências duradouras, porque vive um abandono traumático e sempre aparece, sempre se repete um medo intenso de serem engolfados por um novo parceiro amoroso na vida adulta. Além disso, também muitos afetos de culpa e de obrigação de cuidados com o pai ou a mãe fusional num tipo de fidelidade àquela simbiose originária. Vou passar então para a segunda posição, né, tentando aqui agilizar no tempo. Então, essa segunda posição em que o genitor assume, escolhe um filho do mesmo sexo para assumir o lugar de melhor amigo ou confidente. Vou contar o caso clínico do Henrique também rapidamente. O Henrique tinha um pai que dividia com ele desde 12 anos detalhes extremamente carregados de excitação sobre as conquistas amorosas, contando experiências sexuais com meninas novas, situações envolvendo álcool, drogas, detalhes que iam deixando Henrique muito atordoado. O pai contava a ele detalhes muito picantes dessas aventuras e falava muito da irrelevância do romantismo, da fidelidade. E logo depois de contar essas histórias muito pesadas, sexuais,
e envolvendo violência com mulheres, o pai de Henrique costumava ter conversas que o Henrique descrevia como calmas, abraçava o filho e dizia que eles seriam os melhores amigos da vida, amigos para sempre. Então, para ser alçado nessa condição de melhor amigo, Henrique pagava esse preço de ouvir tudo isso e se sentir muito perdido. Ele chegou em análise comigo, né, com quase 50 anos, depois de inúmeras relações com mulheres, que ele não conseguia nomear, chamando de a primeira, a segunda, a número 3 e assim, né, sucessivamente. E ele me contava com orgulho que colecionava relacionamentos sem nunca se apegar e que queria deixar bem claro sempre para cada mulher que ele não promete nada, que não vai ter compromisso e que ele não quer se sentir nem vulnerável nem íntimo de ninguém. Então, essa imagem do pai, né, mais para frente na análise, como melhor amigo, mas que ficava sempre meio associada a atos de violência, uma intensidade sexual desmedida, sempre foi para ele um enigma. Em um momento ele falou assim para mim: eu acho que meu pai não conseguiu me proteger porque às vezes ele não via mais ninguém além dele mesmo. Então, vamos pensar então na terceira posição. É o genitor fazer da criança um bode expiatório ou um depositário desses infortúnios, dessas mazelas, né, onde é possível descarregar frustrações, raivas da vida adulta. Bom, nesse caso eu trouxe também uma situação exemplificativa da Damiana, que ela tem uma mãe que faz inúmeras ligações durante a semana, mas uma ligação especial no domingo, na qual ela conta as vivências terríveis, as tragédias que aconteceram durante a semana, dando inúmeros detalhes de brigas, de situações difíceis, e ela fala também da irmã mais nova da Damiana, vai tecendo aí esse rosário de lamentações, e nada do que é falado pela filha para consolar essa mãe surte efeito. A mãe vai jogando, então, esse dejeto emocional, esse montante de dejeto emocional, e fala à filha, que bom, né, ter uma filha tão amiga para poder falar tudo isso. Não tem tempo, isso é um lamento que aparece muito na análise, da mãe perguntar como foi a semana da Damiana e porque nada do que ela pode contar vai ser pior do que esses sacrifícios, esses horrores que a mãe passa. Depois da ligação, ela se deita, desmarca compromissos e vai se sentindo muito paralisada, impregnada da mãe. E diz, né, que é muito difícil ter que acordar na segunda de novo, firme e forte, dizendo: é disso que eu tenho que me incumbir, porque eu não aguento fazer nenhum tipo de ruptura, porque eu sinto muita pena e muita culpa. Então, o que a gente vai vendo no atendimento desses casos é que essas duplas fusionais se formam normalmente com a cumplicidade do cônjuge que foi excluído, porque ele fica com ciúme ou por omissão, por qualquer outro motivo. Então, essa distância dolorosa que aparece com o cônjuge que está excluído reforça ainda mais a ligação patológica com o genitor funcional, o fusional, e essas marcas vão se espraiando na vida adulta, né, nesses 3 casos de extravios que eu estou falando. Tem um excesso de demandas adultas, e essas demandas adultas lá atrás são opressoras dos trabalhos psíquicos, né? Do brincar, do sonhar, do fantasiar. Então fica obturada a capacidade criativa do filho e a curiosidade na descoberta do mundo. Essas crianças, então, são incumbidas de dar suporte emocional aos pais por um período muito duradouro, acabam experimentando silenciosamente um estado de privação, por isso um abandono traumático. O Ferenczi, Sandor Ferenczi, vai ensinando, né, que esses sentimentos incestuosos, recalcados nos adultos, quando disfarçados de ternura, acabam por gerar os mesmos efeitos deletérios do trauma em sentido estrito. Ele fala assim: se no momento da fase da ternura impõe-se à criança mais amor ou um amor diferente do que elas necessitam, isso pode acarretar as mesmas consequências patogênicas que a privação de amor. Então, isso se justifica porque essa relação não tem como pilares o amor e os cuidados ao filho ou à filha, mas as demandas adultas do pai e da mãe. Então, em análise, escutamos indivíduos que aprenderam a sofrer em silêncio, até mesmo porque não existe ainda uma simbolização primária do abandono que eles tiveram que enfrentar. Como eu falei antes, as memórias desses indivíduos são marcadas por ilusão e negação, porque a ligação fusional que eles experimentaram traz uma vivência de serem especiais, favorecidos ou de serem escolhidos em detrimento de outros. Então, outra faceta muito importante, né, que vai aparecendo no tema, diz respeito ao que o Ferenczi chama de terrorismo do sofrimento, no texto Confusão de Línguas. É um outro disparador de trauma que ele qualifica como algo muito sutil, silencioso e de difícil apreensão, que se relaciona a um tipo de tratamento dispensado à criança
no qual elas se veem obrigadas a resolver todos os conflitos familiares, carregando, ele usa esse termo, né, sobre seus frágeis ombros, os fardos de todos os membros da família. Nesses casos, as queixas, né, da mãe e do pai vão produzindo um efeito traumático no filho e ele vai se tornando, então, um pequeno auxiliar para cuidar dos genitores por toda a vida. As crianças, então, têm que se ocupar desse atendimento de necessidades adultas, ficam emocionalmente abandonadas, mas também presas a essa rede, porque depositam a confiança cega nas figuras parentais, naquele tempo em que não tem ainda a capacidade de ter defesas consistentes para fazer uma contestação a isso. O amor desses pais funciona como um mecanismo inconsciente, né, de satisfazer as próprias necessidades, às custas do filho ou filha, torna esse fardo pesado demais. Então, em razão desse papel invertido, são crianças que não recebem a proteção adequada, a orientação, a disciplina, cabíveis nesse processo de amadurecimento e vão ficando expostas a situações muito inadequadas para a idade. O traumático nesses casos do terrorismo, do sofrimento, vai sendo estendido no tempo, diluído, mascarado, porque tem um alto valor desse sacrifício moral, né? Sem um ponto de ancoragem em alguns pontos determinados, como a gente poderia ver no abuso sexual. Então, o que se observa nesses casos, na escuta, é que tem uma grande ambivalência entre amor e ódio. A criança se sente, por um lado, especial e privilegiada, e, por outro, ela nunca é suficiente. Vai carregando esses sentimentos de culpa que vão evoluindo para irritação ou raiva, mas que não podem ser exteriorizados claramente e se sentem muitas vezes esquecidos, né? Pensam que a única saída seria romper, né? Seria disruptiva, mas não conseguem estabelecer esses limites intermediários para restringir a invasão. Então vivem o binário, né? Ou uma rendição total ao genitor, ou insuportável, que é pensar no corte desse vínculo. O Ferenczi fala que por trás dessa submissão e da adoração de nossos filhos, pacientes e alunos, no fundo tem um desejo de libertação desse amor possessivo. Então, esses casos clínicos vão nos colocar face a face com essas fantasias onipotentes que vão aparecendo, mas também com muitas dores e muitos horrores desse aprisionamento. Como é que elas aparecem, as relações funcionais, na clínica psicanalítica? Bom, na escuta vão aparecendo, por um lado, sintomas muito ruidosos, estridentes, aparentes, e, por outro lado, sintomas apagados, silenciados, de muito difícil acesso. Sobre os sintomas aparentes, tem analisandos que começam a narrar histórias dos fracassos nas relações amorosas, compulsões sexuais, parceiros sexuais em série, para combater essa sensação de vazio. Aparecem também alguns casos de perversão, masturbação compulsiva, adição, sexo virtual, álcool e drogas. E esses pacientes trazem esses sintomas na superfície como forma de alívio, como forma de descarga e de modulação da angústia, e vão começando, com o passar do tempo, a questionar sobre esse lugar que ocuparam na família. Na minha pesquisa do doutorado, eu numerei um caso clínico, né, de adesão ao sexo virtual, um de masturbação compulsiva e um de uma filha com compulsão alimentar grave, e ainda mais um caso extremo de um analisando que resolveu se tornar padre, e todos esses sintomas eram relacionados a histórias prévias de relações fusionais com pais e com mães. Quando os sintomas mais silentes que eu estava falando, e sem representação verbal, sem simbolização, vamos pensar um pouco no que o Freud fala sobre represas psíquicas, né? Como eu falei, esses indivíduos não se sentem abandonados num plano consciente. Então, quando eles chegam em análise, tem um silenciamento sobre esse aspecto distorcido da relação com o genitor. Então, é inacessível essa ideia de matrimônio psicológico. O que aparece? No texto Três Ensaios sobre a Sexualidade, o Freud fala em represas psíquicas, né? Que ele se refere ali como a repulsa, o nojo, a vergonha e o constrangimento moral. Então, quando esses analisandos vão rememorando cenas da infância, eles lembram ou trazem memórias desses indicativos no corpo, repulsa, e no psiquismo mais arcaico, que vão valendo como pistas desse estranhamento, em cenas, por exemplo, com o pai e com a mãe, indícios dessa sedução silenciosa ou de uma carga de pulsionalidade do adulto extravasada que ultrapassou naquele momento os limites possíveis de decodificação naquela época. Alguns deles falam, então, em elogios da mãe e do pai ao corpo adolescente e a repulsa e a excitação que isso traziam, né?
Para Ferenc, então, nesses momentos em que o sistema psíquico falha, o organismo começa a pensar. Então, Teresa Pinheiro, né, que estuda o tema, fala que na impossibilidade de ter uma inscrição psíquica daquele evento traumático, o corpo armazena essa inscrição sensorial. Nesses casos, não tem marcas de violência física, fica mais árduo se aproximar da origem desse problema, porque esses pacientes experimentam a violação a limites próprios cometidas em nome do amor e dos cuidados. Um amor que vai sendo vivido como excessivo, porque ele não pode ser recebido como cuidadoso, como nutridor, mas como um amor que demanda, como um amor que seja culpa, né? Eu queria falar aqui que a expressão, né, incesto emocional pode parecer forte, é forte, e também deve ser usada com muita cautela, e ela vai sendo aplicada dessa forma, né, cautelosa pelos estudiosos do tema, quando tem um alto grau de fusão e emaranhamento, né, entre o genitor e o filho. Então, assim como a criança se mostra indefesa perante os avanços sexuais do pai, ela também não tem meios de se defender desse genitor emocionalmente invasivo. Vamos pensar, então, rapidamente, para finalizar, no processo analítico. Por tudo que eu fui falando até aqui, vamos imaginar que o processo analítico vai nos colocar diante de duas demandas contraditórias. Uma que é um pedido do analisando, que pode ser implícito ou até explícito, de que ajudemos, né, a separar ele desse ente fusional, mas, por outro lado, um empuxo de resistência a essa separação que vai sendo vivida como um tipo de morte, como um tipo de aniquilamento. Então, a ideia racional de autonomia e emancipação fica num antagonismo com esses desejos do próprio filho de permanecer numa relação privilegiada com o pai ou com a mãe, que é marcada pela exclusão de terceiros. Ou seja, o analisando nos anuncia um pedido de separação do laço fusional e, por outro lado, ao longo do processo, vão aparecendo dificuldades quase intransponíveis às vezes. Nesses casos, eu fui percebendo que é improdutivo investigar culpas, porque o processo de elaboração, né, desse lugar ocupado na família vai passando ao largo dessas perspectivas acusatórias ou de uma ideia de certo e de errado. O que vamos vendo, então, é uma complexidade entre desejos inconscientes de pai e de filho, e não tem exatamente culpados e vítimas, mas algumas engrenagens montadas para preservar esse emaranhado fusional, como se fossem questões de vida e morte ali encenadas. A ideia de cativeiro é muito presente, o trabalho de análise vai ter que possibilitar essa quebra paulatina da idealização de um vínculo exclusivo e privilegiado, que fica entre a salvação e o aprisionamento e que permanece nesse lugar imaginário. Nesses casos, o ódio não pôde escoar em razão de grandes falhas ambientais ou em razão de atitudes, como eu falei, de um genitor carente demais, retaliador, sedutor em demasia, além dos limites, né, suportáveis pelo corpo somático da criança. Então, o processo de análise vai podendo favorecer a elaboração desses sentimentos cristalizados, degelando aos poucos essas estruturas maciças e empedradas, para que o indivíduo possa entristecer verdadeiramente, encontrar um espaço para chorar, né, essa infância usurpada. Nos trabalhos de escuta, então, vamos testemunhando como pode ser doloroso, cansativo esse entrelaçamento que é extremado, que é adoecido, e vão sendo mobilizadas sempre muitas perguntas e muitos impasses sobre a carga mortífera que circula, né? Como se mãe e filho, pai e filha, ou quaisquer outras combinações fusionais fossem dividindo um psiquismo para dois, um corpo para dois, e sempre se sentissem completos e dependentes um do outro, porque se usaram antes mutuamente como uma prótese narcísica. Então, qualquer tentativa de afastamento vai sendo experimentada como sufocante e muitas vezes como insustentável. Aparecem afetos intensos e muitas emoções contraditórias, né? Um amor profundo e muita raiva e ódio, um desamparo intenso contraposto a um desejo de libertação desse vínculo adoecido. Então, já finalizando, por tudo isso que eu fui expondo aqui, o que eu estou sustentando é uma visão clínica na qual esses analisandos não sejam reduzidos à condição de vítimas, mas sim que possam ser alçados também uma posição subjetiva mais esperançosa, de sobreviventes, né, de um entrelaçamento complexo, em que tem uma profusão de demandas intrapsíquicas do ente materno e paterno, mas que também se alia a demandas intrapsíquicas do filho quanto à manutenção de uma relação exclusiva e privilegiada por vários motivos. A escuta clínica vai ter uma conotação de escuta do traumático, da clivagem narcísica, então ela vai convocar um analista empático e com muito tato para lidar com a complexidade desse laço fusional.
Muito obrigada, era isso que eu queria falar. Seguimos agora para Carla. Então, primeiramente, né, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da Adriana, né, para poder estar aqui hoje aqui no CEP conversando com vocês. E nessa mesa, né, com a Adriana, com a Vanessa, são fora minhas amigas, pessoas que eu admiro, ainda também minhas amigas lá da PUC, na pós, né? Então, o que eu vou falar com vocês hoje, né, vai ser sobre as falhas no processo de subjetivação e simbolização primária, né? A minha pesquisa de mestrado, eu estou trabalhando com o transtorno de subjetivação arcaica, né, que é um conceito do psicanalista uruguaio Vítor Guerra, para pensar justamente nos adoecimentos infantis, né, que muitas vezes vêm com diagnósticos de autismo, de hiperatividade, e muitas vezes, né, longe de subestimar ou diminuir, é evidente que há essa patologia, né, mas não são todos os casos, né, que muitas vezes são diagnosticados de forma muito acelerada, né, ou pela própria escola, que já diz para os pais, para as famílias, que a criança tem esse adoecimento, ou os próprios pais acabam consultando, veem no Google, se a criança apresenta qualquer sinal, qualquer sintoma, né, já acabam falando que o filho é autista ou hiperativo, né? Então, eu acho que isso foi acontecendo muito no meu dia a dia na clínica, né? Fui recebendo cada vez crianças menores e sempre já com essa, que já vinham com esse diagnóstico médico, né? Então, hoje, até em função dessa apresentação tão bacana da Adriana, eu pensei em trazer para vocês um caso clínico com mais detalhe, né? Justamente para acompanhar um pouco essa linha de pensamento que eu fui desenvolvendo. Os autores aonde eu me apoio é justamente no Vitor e no Winnicott, né, principalmente, mas também no Ghost, algumas coisas do Roussillon. Então, eu vou começar a apresentar um pouco o caso, né? Então, nesse caso que eu vou apresentar aqui, que eu dei o nome de Pedro, né, é justamente para falar sobre as falhas dos objetos primários e do ambiente, seguindo um pouco no que a Adriana vinha falando, né, pensando em como, né, nesse momento, né, de constituição psíquica, se você tem as falhas, né, que podem acontecer justamente pelo fato, né, seja do ambiente primário, sejam dos objetos primários, não cumprirem a função tão fundamental, né, constitutiva, né, seja do holding, do handling, da apresentação de objetos, né, que o Winnicott fala da preocupação materna primária, né, o que isso acontece no processo de subjetivação de uma criança, né? Então, a criança tem um comprometimento em todo o desenvolvimento global dela, né? De fala, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco o caso do Pedro, né? Que eu atendi, que era um garotinho de 3 anos, né? E vou me apoiar muito, né, nessa questão da simbolização, né, que o Roussillon fala muito sobre o conceito do trabalho do simbólico, né? No trabalho do simbólico, ele inclui, né, tanto a simbolização primária, que é uma simbolização que precisa ocorrer na presença do objeto, e a simbolização secundária, né, que justamente ocorre na ausência do objeto, já no momento de maior desenvolvimento, onde já existe a linguagem, né, e a simbolização primária num momento muito arcaico, né, bem de constituição inicial do psiquismo, né. Então, vou falar também uma fala que eu gosto muito aqui do Safra, né, do Gilberto Safra, que ele fala algo que eu acho muito bonito, né? Que ele fala assim que para que possa acontecer para que haja, né, o acontecer humano, todo bebê precisa ser recebido e encontrado por uma outra subjetividade humana, para que nesse encontro ele possa ser inserido numa rede simbólica de narrativas, de tradição, de filiação, de crenças e valores, e com isso propiciar a constituição da subjetividade nascente do bebê. Então agora, né, eu vou contar para vocês um caso desse menino, né, que eu dei o nome de Pedro, né, e que quando ele veio encaminhado para análise, ele veio com
atrasos na fala, em todo o desenvolvimento dele, com comportamentos agressivos, com queixa, né, na escola, inclusive a escola falando, né, que suspeitava que a criança fosse autista, que não poderia nem ficar na escola, né? E na história, quando eu vou descobrir, né, assim, poder ver o que é que se passou no desenvolvimento dessa criança, né, eu fui vendo que existia um desencontro desde o início, né, porque era o segundo filho do casal e ele já nasceu, segundo os pais, assim, adiantando o tempo de nascer, né, por poucas semanas, mas nascendo bem, sem nenhum problema. Aquilo já gerou um susto, um desconforto, um desencontro, né, dos pais com a criança, como se ele tivesse saído já um pouco fora do programado, né? Então, isso foi uma das coisas que eu acho que me chamou a atenção logo de início, né? Porque mesmo não tendo nenhum problema mais sério, foi apenas a criança que adiantou, aquilo já foi visto como um problema, né? E quando o Pedro tinha mais ou menos uns 2 anos e 3 meses, eles estavam voltando de uma viagem de avião e ele colocou as mãos nos ouvidos e sentiu muita dor. E até então isso não tinha sido detectado, que ele tinha nascido com uma dificuldade, que é uma falha, né, num canal de coletor de secreção, né, do ouvido. Não é nada muito grave, mas que precisaria ter sido visto, porque no fim juntava muita secreção e ele sentia muita dor de ouvido, ele tinha otite de repetição e toda a parte da oralidade dele acabou sendo prejudicada, né, em função disso que os pais não sabiam e a pediatra também não percebeu. Ele era tido como um bebê chato, porque era uma criança que chorava muito, e quando isso foi descoberto, os pais ficaram muito culpados, se sentindo muito, enfim, muito desgastados com toda essa situação, né? E principalmente pelo fato, né, de terem taxado ele como chato. E nessa situação toda de amamentação, né, a mãe dizia que a pediatra tinha orientado que ela amamentasse a cada 2 horas, né, e ela ficou 2 anos amamentando a criança assim, o tempo inteiro, a cada 2 horas, sem conseguir dormir, né, então ela fala que era assim infernal esse momento e que o que ela menos queria era poder estar com o filho, né, e aquilo foi gerando também um desgaste muito grande, né. E fora isso, eles ficaram muito solitários, porque a família de ambos, né, é de outro país, eles ficavam muito sozinhos aqui em São Paulo. E uma das coisas que depois ela me conta, que ela acabou fazendo, até num momento de desespero, né, de muito desgaste, nos momentos em que ele começava a chorar, de oferecer o celular para ele, né? Então, justamente era algo que ele começou desde cedo, né? A hora que ele começava a chorar, ficar com o celular na mão. E isso foi algo que também foi contribuindo muito, né? Porque ele foi ficando com esse atraso na fala, com esse atraso na comunicação, né? E uma coisa que eu gosto muito também, que o Golse fala, né? Que a criança, ela entra na linguagem pela música da voz da sua mãe. E dentro dessa matriz também se encontra o som e as sílabas rítmicas que conformam as bases universais da música e das palavras. Para que uma criança queira entrar no sistema de linguagem verbal e pré-verbal, é necessário que ela sinta a necessidade de se comunicar com os adultos que a rodeiam e que sabem que essa comunicação serve para alguma coisa. E diante do relato dos pais, né, me pareceu que o Pedro ele tinha desistido de se fazer entender. Ele não conseguia se comunicar, os pais não conseguiam entendê-lo, não conseguiam nem auxiliá-lo, porque era tido como uma criança chata que estava o tempo inteiro incomodando, e ele ficou abandonado lá com o próprio, quando muito, né, era a atenção que era para que ele se distraísse com o celular. Não era possível entender o que ele falava, era muito difícil, mesmo para quem convivia com ele com frequência, ele tinha uma fala muito difícil, mesmo na escola. O que acontecia é que ele ficava muito irritado, ele acabava mordia os amigos, ele ficava agitado na escola, por isso até
a escola queria que ele tivesse, né, um encaminhamento para um outro lugar, uma escola especializada. Em nossos primeiros encontros, o Pedro chega me comunicando já o sofrimento dele através dessa agitação e da irritação. Ele não conseguia ficar mais que 5, 10 minutos comigo na sala, era uma coisa impressionante, assim, passava 5, 10 minutos no início, ele já jogava tudo que via pela frente, era assim, bem difícil de atender o Pedro no começo. Aí eu fui tentando, né, encontrar uma forma, né, de me adequar àquilo. Várias vezes ele tentou me morder, né? Então, as sessões assim que às vezes eu chegava, passava perto dele, se a minha mão tivesse na altura da boca dele, ele já tentava me morder. Então, era um atendimento bem difícil, né? E eu tentava fazer o possível, né, para me adaptar a ele, né, assim, encontrar uma forma, né, de poder ver quais eram os brinquedos que ele gostava, os personagens favoritos dele. Fui tentando me adaptar, né? Aí eu também pensei no Ferenczi, né? Assim, na necessidade de poder estar, na importância, né? De eu estar me adaptando a ele, né? Justamente aquilo que os pais não conseguiram fazer até pelo próprio desencontro que eles viveram, né? Eu tentava intensificar a minha expressividade, né? E por vezes eu me sentia como uma personagem de cinema mudo, né? Porque eu começava a falar com uma fala bem articulada, devagar, olhando para ele, buscando ir assim além das palavras, né? Porque justamente a linguagem de acesso ao Pedro tinha que ser uma linguagem anterior à linguagem verbal, né? A minha comunicação precisava ser ajustada para que ele pudesse estar num tom, numa musicalidade de voz, eu estar fazendo uma mímica, um gesto para recriar na situação analítica uma comunicação mais primária, né? E com isso poder ir entrando em contato com ele e poder restaurar essa confiabilidade, né, que tinha sido perdida. Com isso eu comecei a me aproximar, comecei a dizer para Pedro que ele podia ir embora quando ele quisesse, que ele não precisava, né? Obviamente que uma criança desse jeito não tinha sentido eu querer que ele ficasse o tempo da sessão, ele tinha que ficar o tempo que ele conseguia ficar. Então eu digo para ele que quando ele não quisesse mais ficar, ele podia ir embora, era só falar tchau, que ele não precisava jogar, ele não precisava me morder, né? E ele fica muito surpreso com aquilo, porque era uma liberdade que ele não vivia nos outros ambientes, né? Na escola, que ele era convidado a ficar na sala, ele não podia fazer o que ele queria, né? E aí, diante disso, ele começa a trazer a mãe para a sala. Então, foi muito interessante, né? Porque muitas vezes ele usava o consultório inteiro, né? Então, ele entrava, saía, a mãe ficava na sala de espera, depois ele puxava, levava a mãe de volta. E ali ele encenava ali a porta da minha sala, já era um palco para isso. Então ele me fechava do lado de dentro e ficava ele e a mãe do lado de fora. Depois ele pegava e me fechava do lado de fora, ficava ele e a mãe dentro do meu consultório. Então era assim o tempo todo, durante muitas sessões, né? Assim, era quem ficava dentro e quem ficava fora, né? Já era algo muito interessante, né? Assim, já tinha um sentido, né? Acho que até para a gente pensar nas descontinuidades que ele viveu, em todas as histórias, né, de aproximação e afastamento da mãe, né? E aí com isso eu fui trabalhando e fui colocando palavras, né, nessa relação com a mãe, né? Muitas vezes ele queria bater nela, né? Então muitas vezes eu precisava dizer para ele, contar e colocar palavras nessa história que eles tiveram de desencontro, né? O quanto tinha sido muito difícil para eles, né? Colocar palavras ali, onde havia dor e silêncio. E todo esse trabalho que eu fui fazendo foi tendo um investimento no vínculo e uma reinvestida materna, né? Porque aí a mãe passou a olhá-lo diferente, o meu olhar para o Pedro, enxergando o que ele tinha as coisas positivas que ele fazia, poder ver, poder colocar, né, algo novo para ela, que eram coisas assim positivas sobre o filho, foi fazendo com que ela também pudesse enxergar de uma outra forma. Nas brincadeiras, né, assim, preferidas dele, não também por acaso, né,
do Pedro era esconde-esconde. E ele ficava muito entusiasmado. Ele se escondia e era encontrado pela mãe. E o sentido que eu atribuía a isso é não, certamente, né, era uma nova chance na relação entre os dois, para depois de tanto desencontro. Nessa ocasião, eu atendia Pedro 2 vezes por semana. Ele foi ficando menos agitado. E passou a me olhar mais intensamente, porque no começo a sensação que eu tinha quando eu olhava para o Pedro é como se ele tivesse encerrado dentro dele mesmo, completamente inacessível, né? E a partir depois de um tempo de trabalho, ele começou a olhar, ele começou a interagir mais diretamente comigo, né? E eu narrava para ele o quanto foi difícil essa situação do ouvido, da dor, do cansaço, da frustração entre ele e a mãe. E no trabalho com os pais de Pedro também eu conversava muito com ele sobre o uso dos eletrônicos, né? Porque o pai, inclusive, durante as sessões ali comigo, ele não saía do celular, era uma coisa impressionante. O pai, assim, e você via, eu notava que ele estava interessado, ele queria estar ali, ele estava preocupado com o filho, mas ao mesmo tempo ele não conseguia parar de olhar e-mails, responder o WhatsApp. Era uma coisa impressionante. E a mãe ficava muito revoltada, né? Dizia que na casa era assim, que todo mundo, cada um ficava num quarto, que cada um ficava com um aparelho. E a gente conversa muito sobre isso, né? Me parece uma coisa que teve um sentido importante para eles, inclusive porque eles acabam comprando um cachorro. E faz uma diferença assim enorme, porque aí o Pedro, em vez de ficar querendo só ficar nos joguinhos, ele começa a ter uma companhia, né, para brincar, para correr, para se divertir, para fazer outros tipos de brincadeira, e é algo que também passa a envolver a família inteira, né? Então eu acho que isso, né, foi algo muito importante. Aí tem um dia assim de uma mudança significativa, né, no trabalho com o Pedro, quando a mãe chega no início de uma sessão dizendo que ele tinha ido num piquenique com a escola e que ele tinha gostado muito, né? Então nessa situação eu pego e começo a falar com muito entusiasmo sobre aquilo, né? Nossa, Pedro, você foi no Ibirapuera, no parque, você fez um passeio, e aí fui descrevendo para ele foi ficando encantado com aquilo, né? Com a possibilidade de que eu pudesse estar falando sobre uma experiência que ele tinha vivido, né? E a partir daquele momento, todas as sessões ele virava para mim e falava: piquenique aqui. Aí ele queria fazer um piquenique ali na sessão, ele trazia um lanche, nós comíamos. Aí era um momento já onde ele já repetia algumas palavras, né? Ele também tinha começado a fazer um tratamento fonoaudiológico, né? Junto com o trabalho de análise, né? E eu fui vendo o encantamento que ele foi sentindo em poder se sentir compreendido, em compartilhar uma experiência vivida, né? De se sentir pertencente, né? Uma comunidade humana que pode, né, dividir coisas, tem coisas em comum, trocar, compartilhar. O tratamento do Pedro sempre foi muito emocionante. Aquele garotinho que chegava naquela agitação foi ficando mais tranquilo e possibilitando que nós experimentássemos juntos muitas descobertas, jogos de comunicação, inauguração da linguagem verbal. As sessões elas começaram a ficar marcadas, né? Começavam com a massinha, depois tinham os carrinhos que apostavam corrida, depois interrompia, porque criança é bem isso, né? Interrompia para ele ir no banheiro, depois ele voltava, a gente fazia o piquenique, e aí fomos alternando, né? Várias brincadeiras, né? Com livros. E após umas férias de julho, a mãe me contou que a família tinha feito uma viagem, que Pedro tinha ido na igreja com a avó. E toda vez que ele vinha também ao consultório, ele passou a enxergar da janela do meu consultório uma igreja. Então ele olhava para mim, olhava para a igreja e falava: a casa do Papai do Céu. E aí eu pegava, como a mãe tinha me contado, falava: nossa, você foi com a sua avó, e ia contando para ele, colocando, né, narrando para ele a experiência que ele tinha vivido, né? E era algo muito impactante, né? Assim, o efeito que exercia sobre ele. Em uma sessão, de repente, ele me interrompeu a nossa brincadeira para me mostrar os passarinhos que estavam cantando, né? E aquilo foi algo muito impressionante, né? Porque se for pensar, né, um menino que não conseguia ouvir direito o mundo, ser ouvido, ser visto, né?
passa a ter uma atenção tão delicada, né, assim, para poder me mostrar o ruído do barulho dos passarinhos. Aí eu cito Goethe aqui também, que fala disso de um jeito muito interessante, né, que a construção dessa relação sensorial com o mundo e o ambiente favorece a criação de representações e da simbolização. É essa intersubjetividade experimentada que constrói o espaço para as relações de objeto. De fato, Pedro interessava-se cada vez mais por brincar. E uma das brincadeiras que ele mais gostava, a partir dessa fase, era de imitar as expressões um do outro. Era muito engraçado, porque ele pegava, começava a fazer cara de bravo, aí ele queria que eu também fizesse, cara de feliz. Era a sensação que eu tinha que era um espelhamento, né, que acontece entre a mãe e o bebê e que justamente não pôde ocorrer diante de todo o cenário, né, de sofrimento que eles viveram inicialmente e que estavam ali acontecendo comigo. Pedro, então, também se interessava pelos carimbos, e tinha carimbos de animais, carimbos de emoções, e ele ficava também pintando, desenhando, né? E sempre era um jogo muito divertido. E fora isso, né, assim, depois de um tempo de análise, ele volta de umas férias de novo e aí a primeira coisa que ele faz, né, é que ele retomar a situação do piquenique no Ibirapuera. Só que dessa vez ele já tinha mais repertório, né? Então ele queria me mostrar, ele queria compartilhar comigo que ele ia conseguir me contar aquilo que tinha sido tão importante, que tinha sido um primeiro encontro significativo entre a gente, já com palavras, né? E foi um momento muito, muito, muito forte, né? Que a gente pôde viver juntos ali, né? Dele conseguir lembrar de uma situação que ele tinha vivido, conseguir ter palavras para conseguir apresentar aquilo ali, né? Naquele momento foi muito interessante, né? Então eu aqui vou só até para poder dar espaço para a Vanessa, né? Falar. Eu coloquei assim algumas considerações só, né, assim importantes que eu achei, né, que a mãe depois ela me conta, né, dessa situação de ter ficado com uma depressão muito grave em função de ter ficado nessa situação de amamentar a cada 2 horas, da raiva que ela sentia do filho, da culpa que ela sentia disso quando descobriu o problema no ouvido, né? E do como o Pedro ele ficou completamente deixado de lado, porque o pai também estava trabalhando muito, tinha mudado de trabalho, montado uma empresa, ele ficava muito tempo fora, então ela ficava, mesmo tendo alguma ajuda para cuidar das crianças, ela deixava ele ou com alguma empregada, ou ali com o celular, mas ele ficou muito solitário. Uma coisa que eu achei muito significativa também, né, lembrando aqui do Ferenczi também, né, que ela me conta que quando ele tinha 2 anos, ele teve uma convulsão muito grave e que ninguém descobriu o que era, né? E aí eu lembro do Ferenczi também, né? Desse texto do mau acolhimento da criança, quando fala, né, que justamente se a criança não tem um ambiente primário que a acolha, desperta a tentação de morrer, né? Justamente pela falta de investimento emocional, pelo vazio, né? Aí uma outra coisa que eu achei importante, né, de colocar, né, assim, o que eu tenho pensado, que eu tenho trabalhado, né, que é justamente pensando casos como esse, né, de um diagnóstico psicanalítico que o Vitor Guerra nos apresenta, né, que é do transtorno de subjetivação arcaica, né, pensando nesses casos onde você tem um comprometimento, né, da comunicação, da interação, do brincar, tem essa agitação, tem muitas vezes esse retraimento emocional, né? Mas tem mais, daria para a gente pensar que são casos que a gente precisa pensar em como é que isso se constituiu, como essa subjetividade primária foi constituída, ou melhor, mal constituída, que acaba acarretando problemas em todo o desenvolvimento, né? E que precisa ter um outro olhar, uma outra compreensão que não seja só muitas vezes ser medicado, né? Lógico que em algumas situações nada contra a medicação, porque a medicação bem utilizada ela é excelente, né? Mas não pode ser algo já
como a primeira coisa, né? E muitas vezes como algo que não se olha a história da criança, que não se olha o contexto como um todo, né? E que o próprio diagnóstico fica acelerado, né? Acho que até pensando nos tempos que a gente vive de aceleração, né? Então acho que era mais isso que eu gostaria de estar contando para vocês, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Vanessa. Eu imagino que vocês já estejam bastante animados com a fala da Adriana e da Carla. E eu vou tentar fazer uma fala que converse, né? Afinal de contas, a ideia é um debate, né? Mas no sentido de, bom, por que que a gente decidiu botar esses 3 temas juntos, né? As relações funcionais, as falhas de simbolização primária, né? E o fetichismo. Só para contextualizar um pouco para vocês, o que eu vou apresentar hoje vem da minha dissertação de mestrado, que tem o tema justamente dimensões da recusa, crença, trauma e clínica. E estou falando isso porque eu preparei aqui a minha fala pensando em trazer um pouco para vocês situações em que a recusa e o fetichismo se manifestam na clínica, embora sejam temas muito pouco estudados. Então, a ideia é fazer um convite também para que vocês estudem mais, se interessem pelo tema, para que a gente possa ampliar a escuta clínica, né? Então, ouvindo aqui a Adri e a Carla falarem, logo pensei em conversarmos um pouco sobre a relação entre presença e ausência, porque eu acho que esse é um dos eixos que liga os nossos temas, né? Eu vou trazer uma citação do André Green, que eu acho muito bonito. É a seguinte: a ausência não comporta nem perda, nem morte. A ausência é um estado intermediário, a meio do caminho entre a presença e a perda. Um excesso de presença e temos a intrusão. Um excesso de ausência e temos a perda. Então, justamente me fez pensar aí nas relações fusionais e também nessa ausência toda, né, que está presente no caso da Carla. A recusa é um mecanismo de defesa que, segundo Freud, está presente em todas as formas de subjetivação. É um mecanismo de defesa que aparece mais no final da obra do Freud, nos textos incompletos, porque ele faleceu, mas é um mecanismo de defesa que é muito mais presente do que a gente supõe. E justamente ela tem a função de proteger o psiquismo dos excessos, dos impactos traumáticos. Seja por um excesso de... Oi? Doutora, desculpa te interromper, o pessoal está relatando que o áudio está muito baixo. Talvez o microfone seja bom ele ficar um pouquinho mais perto do ponto de origem do áudio, acho que melhora um pouco. Foi bom vocês falarem, isso às vezes acontece. Ficou melhor? Para mim aqui, ele não estava muito baixo, mas ele continuou da mesma maneira. Se o pessoal conseguir dar um feedback para a gente aqui pelo chat. E agora? Agora melhorou bastante. Agora ficou até alto aqui no meu, ficou até saturando. Eu acho que tinha que ter que colocar essas bases assim, né, mais perto da boca. E agora caiu. Isso. Mas não tem problema, pode deixar dessa forma e eu abaixo aqui o meu volume. E vocês conseguiram me acompanhar ou eu repito? O pessoal Tô conseguiu sim. Pra cima. Ótimo. Se cair, ficar ruim de novo, vocês me avisam, tá? Eu ando tendo esses problemas com essa coisa do fone de Bluetooth, um conecta aqui, o outro conecta ali, então às vezes acontece. Então, vou voltar aqui à ideia que eu estou trazendo, né? É que a recusa é um mecanismo de defesa contra os excessos traumáticos, sejam eles excessos de presença ou um excesso de ausência, né? Então, ai gente, desculpa. Só chegar a minha vez que cai tudo. E eu desculpe, está caindo aqui o fone, o microfone, vamos lá. Bom, então, justamente porque o fetichismo e a recusa trazem essa problemática, né, da ausência e da presença, é esse PC da gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, eu considero, né, que a recusa, como mecanismo de defesa,
ela leva a extravios da transicionalidade. Continua abaixo, estamos falando. Apresenta uma série de problemas técnicos. Vamos ver. Na hora que a gente fez o teste, não tínhamos esse problema. Melhorou? Sim? Melhorou, sim. Vamos tentar transicionalizar essa nossa interrupção aqui entre nós, né? Então, a gente fala de extravios da transicionalidade, porque justamente o fetichismo e a recusa, eles vão nos falar de uma defesa contra a ausência e uma dificuldade de interpretar a diferença como a presença de algo diferente, né? O fetichismo, muitas vezes, ele é considerado só no âmbito da sexualidade, só no âmbito de uma preferência sexual. Muitas pessoas associam fetichismo só à perversão. E a ideia que eu estou trazendo aqui é que o fetichismo é um fenômeno que, se a gente estuda, a gente encontra os caminhos, as causas e os efeitos da recusa. É como se a gente pudesse estudar o fetichismo para ter uma chave de leitura desses fenômenos ligados à recusa. Então, eu estou explorando aqui o fetichismo como um modelo de funcionamento mental. Então, não necessariamente o fetichismo em si, o uso de um artigo específico durante uma relação sexual, mas o fetichismo como um modo de funcionamento psíquico, em que há falhas de triangulação, assim como a falha de triangulação, né, nas relações fusionais e nas falhas de simbolização primária, como traz a Carla. A recusa requer uma escuta e um manejo que muitas vezes se diferencia do modelo neurótico. Então, também ela contribui para a gente pensar sobre os desafios da psicanálise contemporânea, sobre a necessidade de refletir sobre técnica e clínica, sobre considerar outros modelos de trabalho no quadro. Por isso que eu trouxe o tema que eu acho muito relevante. Por exemplo, quando a gente fala de neurose, a intervenção é uma interpretação simbólica. Mas quando a gente está falando de fetichismo, estamos falando de pacientes concretos. Então, não chega, não alcança, né, uma interpretação simbólica para um paciente concreto. Pelo contrário, o estudo da recusa mostra para a gente que o paciente se defende dessa coisa que é impensável para ele. Ele não tem recurso para pensar esse conteúdo de uma interpretação simbólica. Bom, eu vou fazer um percurso aqui na minha fala em que a gente possa pegar as raízes freudianas da recusa, mas desenvolver uma concepção mais atualizada do conceito. Como eu falei, que não esteja ligado estritamente a um genital, a relação erótica, enfim. Eu vou fazer um diálogo, então, nesse percurso, entre diversos autores. Vou conversar com o Ferenczi, né, como as meninas trouxeram, vou partir do Freud, e trago também inspirações lacanianas sobre a perversão, que ajudam muito a gente a entender esses fenômenos. Eu vou, então, partir da cena emblemática, né, que o Freud aborda em todos os textos em que aparece o termo recusa, que é a cena emblemática da descoberta das diferenças anatômicas entre os sexos, né? O Freud fala, ele nos remete a essa cena, né? O Freud fala que quando o menino se defronta com a vagina, ele não concebe uma ausência. Ele não concebe uma diferença de genital. Pelo contrário, o que ele vê é uma ausência. A ausência do pênis, que ele supôs que todos os seres vivos possuíam, conforme a fantasia do primário do fato. Ele pensa, tinha um pênis aí que foi tirado, a menina foi punida. Essa é a terrível fantasia de castração contra o qual o psiquismo se defende. Contra esse horror, a recusa intervém. Portanto, a recusa protege o menino das consequências psíquicas de uma fantasia e não da realidade material. Isso é muito importante de se ter em mente. A recusa defende do impacto psíquico de uma experiência. Então, ela defende do resultado de uma interpretação. E por isso a função da recusa é interromper esse processo de interpretação. O psiquismo fica fechado, não tem abertura para reinterpretar e montar novos sentidos para as experiências. Nessa cena que o Freud está descrevendo, o menino adota uma posição dividida, em que simultaneamente admite e não admite a castração.
Essa é a característica da recusa. Duas correntes psíquicas opostas e simultâneas. Mas como pode isso, né? Admitir e não admitir a castração ao mesmo tempo? Significa que uma corrente psíquica entrou em contato com o horror da fantasia de castração. E a outra recua e se fixa, tentando voltar no tempo, no antes do trauma. Mas isso leva a uma cisão no eu, que fica dividido entre duas versões da realidade. O fetiche é uma formação de compromisso, que nem o delírio é uma formação de compromisso na psicose, e o sintoma, né, na neurose, é uma formação de compromisso. Ele tenta segurar essas duas pontas de um tricô que está se desfazendo, como se a gente pudesse pensar na costura, né, do psiquismo. O fetiche, então, ele tem a função protetora. Ele não é ele é o sinal da doença, né, mas na verdade de uma tentativa de superação da doença, no sentido de adoecimento psíquico. Mas ele não tem o mesmo nível de simbolização que o sintoma neurótico. Mas como funciona essa defesa? O fetiche equivale ao falo da mãe. Isso significa que o que estava depositado na questão do genital da mãe foi deslocado para o fetiche. Então, o fetichista pode atestar que nem a mãe é castrada, nem ela tem um pênis. Ou seja, a mãe não tem um pênis, mas continua sendo onipotente. Por quê? Porque se o valor narcísico do falo passou para o fetiche, né, ele pode continuar falando, de fato, minha mãe não tem um pênis, mas a admissão da castração, né, não aconteceu. Então, a gente fala aqui de uma equação simbólica e não de uma simbolização. Por quê? Porque a relação com a castração, nessa cena, quando o menino recusa, né, ela não foi reinterpretada. A fantasia de castração não é reinterpretada. Ela não tem a elaboração de que o falo é um lugar no desejo do outro. Vocês lembram da noção de ausência que a gente falou do Grimm? No fetichismo, a vagina não é a presença do diferente. A ausência de pênis é apenas perda, é apenas falta e é apenas dor. Então, a gente vê apenas um deslocamento acontecendo na estrutura do fetichismo. Não tem essa representação de que eu falo um lugar no desejo do outro, que deseja outro, que deseja outro, que deseja várias coisas e que é inesgotável. Vamos pensar um pouco na arquitetura do fetiche, conforme Freud escreve para a gente entender um pouco essas características da recusa. O fetiche, ele é formado a partir da representação pré-traumática, ou seja, da representação logo anterior ao choque. Então, se antes do genital da mãe o menino viu um sapato rosa, o fetiche é construído a partir desses elementos, ou de um sapato ou da cor de rosa. Vocês lembram do mito da recusa, que petrifica o olhar do homem para devorar? Então, o fetiche também paralisa o psiquismo. A ideia é se fixar na representação pré-traumática para que a libido, o investimento psíquico não avance em relação a consequências insuportáveis. Então, o gigante valor narcísico do falo fica depositado no fetiche. Então, fica super investida essa representação e ela fica quase que blindada, não se liga com nada mais, o olhar se prende lá. Nem o olhar a pessoa que olha para a medusa fica petrificada, não consegue parar de olhar para isso. Então, a gente fala que é interrompido o processo de percepção, o processo de representação. Não é que a representação não é formada, ela é formada na recusa, mas ela está impedida de se ligar com o outro. Então, é como se a recusa fizesse uma puxada, um freio de mão, assim, sabe? Que interrompe as engrenagens do psiquismo. Portanto, o fetichismo faz com que não se chegue a conclusões insuportáveis, que não se entre em contato com o impensável, como é impensável a fantasia de castração, a fantasia de que tinha uma coisa ali que foi tirada. O propósito defensivo da recusa é a não admissão da realidade psíquica, fazer parecer que nada aconteceu. Então, se eu fico focada no sapato cor-de-rosa, eu não avanço em relação ao que veio depois, né? A ideia da recusa é assim, né? O que os olhos não veem, o coração não sente.
Mas, se de um lado o psiquismo se defende da admissão da castração, de outro lado, a própria defesa testemunha que a representação teve sim um efeito no psiquismo. É o modelo da avestruz. Ela esconde a cabeça porque, de fato, ela viu alguma coisa que assustou muito ela, né? Justamente porque entrou em contato com o horror da fantasia de castração, é que o sujeito se defende. O fetiche tem essa ambiguidade na sua fórmula, nem isso, nem aquilo. Nem é castrada, nem tem um peito. Nem admito, nem não admito, né? Porque é os dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu não decido, né? A gente fala na recusa e no fetichismo, né, de uma suspensão do teste de realidade. Então, se eu paro no antes do acontecido, eu não tenho que pensar no acontecido traumático. Então, a gente pode pensar justamente que no fetichismo, essa fórmula nem isso, nem aquilo, é uma conjugação entre o isso e o aquilo, mas que é por oposição, é por disjunção. Então, é uma relação entre presença e ausência que não é que nem no fenômeno transicional, em que a gente fala que o objeto transicional é e não é a mãe simultaneamente. Porque o objeto transicional ele representa o encontro desses dois, né, da mãe e do filho. Enquanto no fetichismo, é uma suspensão do teste de realidade que visa a bloquear tudo. Não, 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 nada disso, né? É não e não. O efeito da recusa, a gente observa no psiquismo dos pacientes, é uma blindagem contra o traumático, ou muitas vezes umas tentativas de anestesia, ou ainda com reações maníacas, para não entrar em contato com o que se está sentindo. Então, como a gente viu na construção do fetiche, a ideia é fixação e regressão, mas não uma regressão apenas libidinal, né? Mas uma regressão nesse intuito de tentar voltar no pré-traumático. Isso a gente observa nas adicções, seja qual for, nas toxicomanias, nas compulsões, nos estados maníacos, como acabei de falar, até no brilho das telas de celular que fazem a gente não pensar em nada. Estamos falando da não admissão da realidade psíquica. No entanto, essa defesa perturba a própria elaboração do trauma, porque se o psiquismo não pode ligar uma representação à outra, o paciente não consegue aprender dessa experiência traumática, não consegue elaborar, ela fica congelada, mas ela não deixa de causar um mal-estar. Então, a gente pode pensar que a recusa predispõe o sujeito traumatizado a um novo traumatismo, porque ele não consegue aprender com a experiência. Ele não consegue elaborar e não consegue criar novos recursos para lidar com as situações traumáticas inevitáveis, né, que se apresentam na vida de todo mundo. Então, a gente voltaria a pensar aí na avestruz. Bom, ela se horrorizou e enfiou a cara no buraco, mas todo o corpo dela está exposto ainda ao perigo, né? Então, é uma solução que protege um frágil coração, mas que não permite nenhuma ação, né? E a ação transformadora no mundo é que faz a gente fugir de fato da situação do perigo, né? Então, esse congelamento que a recusa faz prende o sujeito psiquicamente em dois tempos, no tempo do pré-traumático e no tempo do traumático, porque ele nunca chega num pós-traumático, né? Uma vida que se desenrola depois disso, apesar disso, e superado isso eu digo o trauma, né? É como se fosse um filme que não continua. E aí a compulsão à repetição vai expressando o caráter demoníaco da pulsão de morte, daquilo que ficou formado, representado, pede descarga, né? Esse mal-estar, esse elemento tóxico, ele pede descarga, mas como não pode se ligar a outras representações, vai por via de descarga imediata. Para a gente pensar um pouco sobre a questão da triangulação, eu pensei a gente conversar um pouquinho sobre a perversão, que também é muito pouco estudada. Algumas pessoas falam que o perverso não procura análise, e eu acho que é interessante a gente se aproximar um pouco do tema, né? Essa relação entre ausência e presença, entre falta e desejo, é construída na triangulação dos laços familiares. O desejo do casal parental é que permite uma reinterpretação da fantasia de castração, uma vez que a ausência de pênis da mãe passa a representar a presença de algo diferente, que interessa ao pai, que causa o desejo do pai. O
pai quer saber sobre a falta da mãe, o desejo dela, quer saber o que mobiliza ela. Então, a diferença passa a ser algo que conecta, não apenas algo que separa. Isso é muito importante. A exogamia não pode ser expulsão, né? A charada, a saída do complexo de Édipo, né, é lidar com a triangulação, mas não acabar sozinho da Silva, né? É encontrar um motor do desejo de ligação com as pessoas. A exclusão da cena primária só pode ser suportada se a criança encontra um outro lugar narcísico dentro do seio familiar, num lugar de herdeiro simbólico. A criança é o príncipe, não é o rei. Ninguém é tudo para ninguém, mas tem que haver um meio termo em que nossos desejos se encontrem. Em alguns momentos, ocupamos posições fálicas, como eu, a Adriana e a Carla fazendo palestra aqui para vocês. Mas a palavra vai ter que circular também entre nós. Mas e quando falha essa triangulação edípica, né? Para o perverso fetichista, a castração equivale a uma mutilação. Ela desperta o horror. A vagina da mãe representa a violência sofrida. Essa fantasia de que alguém tirou o pênis dali, né? E aí ela desperta o horror. O pai se torna um agente castrador, mas uma castração concreta, né? Não é uma castração que coloca limites ao desejo. Uma castração concreta. Essa interpretação da castração, ela é inadmissível, é uma condição inadmissível, né, para você estar no campo do desejo. Então, o sujeito se defende se colocando como causa do desejo do casal parental e não como consequência do desejo do casal parental. Percebem a inversão temporal, que é típica da recusa? Isso é muito visível no filme Prenda-me se for capaz. É um filme que eu acho muito especial, mas que não necessariamente evoca na gente, nossa, tem uma recusa aí, né? É a história real de uma pessoa que chama Frank Abagnale Jr. No filme, ele conta a juventude dele, né? Ele é um jovem que se torna expert em falsificação de cheques e é perseguido internacionalmente pelo FBI. O interessante é que o filme conta pra gente do romance familiar. Então, conta da infância dele, da relação com os pais. Os pais dele se separaram quando veio uma crise financeira. O pai foi demitido, se não me engano. E aí o menino é colocado para escolher com qual dos dois ele vai ficar, né? Então, não é que os pais escolhem, os pais brigam por ele, né? Eles estão ligados a ele por desejo. Ele que fica nessa posição de você que manda no desejo dos pais. E, ao mesmo tempo, é impossível, né, para uma criança escolher com qual dos pais que ele vai ficar. Então, diante dessa escolha, ele foge de casa e ele toma o caminho da perversão da lei e se torna um falsificador de cheques e, consequentemente, um falsificador da sua identidade, né? Ele vira o pobre menino rico e o rico menino pobre, porque ele está cheio de dinheiro, mas a pobreza psíquica aparece. Os cheques se tornam um objeto fetiche, na medida em que Frank faz dinheiro tentando devolver ao pai o poder aquisitivo para recuperar a mãe, como se ele pudesse restaurar a cena pré-traumática, a família que eles tinham antes, como se nada tivesse acontecido. Ele se tornaria a causa do desejo dos pais e se livraria desse lugar de quem foi abandonado. Mas isso não dá certo. A gente não tem controle do desejo do outro. As coisas não são como a equação que ele calculou. Mesmo com o dinheiro, a mãe não volta para o pai. Tem sempre um terceiro, tem sempre algo que escapa e que não é admitido na lógica fetichista. No seu estilo perverso, o personagem atua esse drama familiar. Ele se faz perseguir internacionalmente. Ele provoca que venham até ele. Ele monta toda uma cena no aeroporto, todos os policiais esperando ele e ele não comparece. Quer dizer, ele comparece disfarçado, né? Estão todos achando que vão prender ele e ele está lá só assistindo de tocaia, o mundo todo mobilizado, esperando ele para prender ele. E aí, nisso que ele se torna esse grande falsificador, ele se torna alguém. Ele burla a lei, mas é para manter um laço social, de certa forma, ainda que seja um laço todo. Numa noite de Natal, o Frank liga para o detetive que o persegue e pergunta sobre sua família, querendo participar de alguma forma de uma cena familiar
que ele está sentindo falta. Mas quando o encarregado do SBI se dá conta do vínculo entre eles, ele praticamente o interpreta. Ele fala para o personagem, você está com saudade de mim, não é? Ele mostra para o personagem que ele quer ser seguido, que ele se sente sozinho. Assim, o agente faz com que o próprio Frank se entregue. No fim do filme, o policial o transforma em especialista em fraudes de cheque do SBI. Então, ele continua nesse lugar de saber, um lugar narcísico, né? Mas dessa vez numa outra relação com a lei. E aí, eu jogo para vocês perguntas para a gente debater. Trata-se de uma cura? Trata-se de uma reparação? Ou não? O que pode oferecer o analista para um perverso? Do mesmo modo como no fetichismo, a gente viu agora que a triangulação falha e que leva às falhas de simbolização, o mesmo falha nas relações fusionais. Essa triangulação falha. Estar junto é sem discriminar e estar separado é deixar de existir. Ou a ausência é radical ou a presença é invasiva. É essa dinâmica psíquica que habita os casos limite, como descreve Grimm, entre a invasão e o abandono. Essa questão também está presente no relato do caso da Carla. A presença do celular representa a ausência de uma mãe viva. Eu digo de uma mãe viva, né, porque a mãe estava deprimida, como lembrou a gente, a Carla. Então, ela não estava viva nesse sentido winnicottiano. O caso da Carla me lembrou o caso do menino do cordão, do Winnicott. Esse menino passou longos períodos separado fisicamente da sua mãe. Mas, segundo Winnicott, o que foi mais importante não foi a separação física, mas a separação emocional entre eles. Justamente porque a mãe do paciente, né, o menino do cordão, também teve estados depressivos muito graves. Então, a conexão emocional entre eles é que foi rompida. Segundo o Winnicott, né, quando a separação é longa demais, morre a imago dentro da criança e o objeto transicional deixa de ter sentido. Ele não representa mais o reencontro entre eles. Então, por que o próprio Winnicott chama de fetichista a brincadeira de cordão que o menino do cordão fazia? E a gente poderia pensar, mas cordão, conexão, né? Mas aí o Winnicott interpreta que esse cordão não era para reconectar eles, mas sim para negar a separação que tinha entre o menino e a sua mãe, e que causava tanta dor. Então, a gente poderia pensar que a função do fetiche era justamente proteger ele da angústia de separação. Olha como a gente pode pensar no fetichismo e na recusa para muito além de uma noção de complexo de Édipo apenas, né? Então, aí eu vou deixando as aberturas para a gente pensar nas incidências da recusa na clínica, né? Aqui piscou a tela, tá tudo bem? Bom, então, ao contrário do fetichismo, né, na brincadeira e nos fenômenos transicionais, o faz de conta sustenta a simbolização. A separação é admitida. Conjuga-se a ausência do objeto a uma possibilidade de reencontro, que seria uma outra possibilidade de brincar com o cordão. Mas, no caso, não era isso, né? Então, o brincar ajuda a gente a procurar encontrar, se não no mundo real, na nossa fantasia, aquele objeto que a gente perdeu ou que a gente sente falta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a recusa e o traumático. A Adri já falou bastante, né, sobre essa situação que o Ferenczi traz do terrorismo de sofrimento, do abuso sexual, né, e dessa clivagem e do transe que caracterizam a defesa nesse momento traumático. Em situações emergenciais, a recusa é fundamental. É preciso se afastar do medo, dos sentimentos e das angústias para poder tomar uma decisão imediata para se proteger, como no incêndio, por exemplo. Dá para ficar paralisado pelo medo. A gente tem que sair dali. Então, estados de transe e dissociação são muito comuns nesses momentos. Mas depois eles têm que poder ceder e o evento traumático tem que poder ser elaborado. Mas a coisa se complica muito quando há um desmentido, que é o conceito diferente, né? Quando o relato traumático da vítima é invalidado, como se nada tivesse acontecido, como se a vítima que tivesse imaginado.
E aí a vítima, já sentindo culpa por não ter podido elaborar aí o trauma anterior, né, nessa relação de terrorismo de sofrimento, por exemplo, né, tem essa culpa de deixar, digamos, de denunciar a castração da mãe, né, de certa forma. Então, quando a criança é desmentida, ela acredita muitas vezes e fica ainda mais culpada. O problema é que assim, se a recusa é uma defesa antitraumática, o desmentido perpetua essa defesa. Vem uma voz de fora que diz: isso que você sente não é real, não é verdade. E isso é muito comum, por exemplo, em cenas domésticas, né? Em cenas, por exemplo, em que uma mulher é agredida, né, pelo marido e ela vai se mantendo: não, fui eu que toquei, fui eu que provoquei, a culpa é minha. O desmentido é bastante difícil de ser trabalhado na clínica. Estou trazendo aqui mais um filme para a gente pensar sobre esses desafios clínicos, né? Que é o filme Confiar. É um filme muito bacana que trata a história de uma adolescente que foi abusada sexualmente, mas ela não acredita que ela foi abusada. A família, todo mundo fica chocado e falando para ela: nossa, o que aconteceu? E ela não acha que ela foi abusada, ela se sente lisonjeada por ter seduzido um homem mais velho, né? E o sedutor, né, o perverso, fez ela acreditar que realmente, nossa, que beleza que você tem e tal. E dessa forma ela se protege psiquicamente de entrar em contato com esse horror que aconteceu. É só no fim do filme, em terapia, que ela entra em contato com todos esses sentimentos e ela é muito invadida por tudo isso, é muita violência, como se só depois, né, em que entra em contato com esses sentimentos, né, é nesse só depois que toda uma represa, né, vem, o afluxo, a água desse traumático. Então, eu estou trazendo esse filme para a gente pensar nos desafios clínicos, porque a resistência na recusa é algo diferente da resistência do modelo neurótico, né? A resistência na recusa ela é toda caracterizada por esse processo traumático e antitraumático, né? Então, a gente se pergunta, mas como a gente atende alguém que nem sabe ou nem acredita que tenha sofrido violência? Como lidar com essa recusa? Bom, é óbvio que não é para chegar na cara e falar, então, contrapor a pessoa, né, como se a verdade dela não existisse, né? Senão a gente estaria também fazendo o desmentido. Mas como é que a gente vai poder lidar com isso que não foi admitido psiquicamente, né? A transferência continua sendo a nossa bússola. Ela revela a sombra dos objetos, desses objetos com os quais o sujeito interagiu, mas que muitas vezes ele não vai saber contar dessa experiência, mas isso se reatualiza na relação transferencial. E sobre isso que está acontecendo aqui agora, é mais palpável de conversar, né, com o paciente. Mesmo assim, e mesmo quando houverem avanços, o paciente vai continuar se defendendo. Ele tem medo de sofrer, ele tem medo de sentir a dor daquilo que ele viveu. Ele tem medo da transformação, porque ele ficou enrijecido por muito tempo e não tem recursos para lidar com essas intensidades. Ele tem medo da intensidade do vínculo. E se o analista me deixa cair no chão de novo, como outras pessoas me deixaram cair, como é que eu posso confiar tanto assim, me entregar tanto assim? Então, a gente precisa ter em mente que essas duas realidades psíquicas opostas e simultâneas vão continuar no paciente traumatizado. E a gente precisa saber lidar com ela. Freud fala que a cisão do eu nunca é absoluta, mas que ela nunca vai poder ser desfeita. Então, a recusa coloca para a gente, a partir do modelo do fetichismo e dessas afirmações, nem isso, nem aquilo, não admito, mas ao mesmo tempo estou me defendendo porque fui impactado. A recusa coloca a gente para tentar reconfigurar e restaurar a transicionalidade. E para isso, a gente precisa poder lidar com uma suspensão do teste de realidade para que as duas afirmações sejam verdadeiras e uma não seja excludente da outra. Então, para a gente poder pensar clinicamente nessas duas faces que vão aparecer, né? Vai ter uma corrente psíquica permeável e outra impermeável. Uma criança ferida e a outra que faz de conta que nada aconteceu. Uma parte que tem esperança e a outra que não se abre mais para o outro. Uma que quer se sentir vivo e a outra que sente que já morreu.
a criança ingênua e a que teve que amadurecer rápido demais. Para concluir, vamos ficar com a seguinte ideia: o fetichismo e a recusa mostram que a admissão e a não admissão da castração podem ser articulados de forma diferente, assim como ausência e presença. Uma coisa é pensar: a vida dói demais, mas tem coisas boas. Outra coisa é pensar: a vida tem coisas boas, mas dói demais. Vale ou não vale a pena continuar investindo na vida? Esse é o dilema que habita o paciente traumatizado. Mas, quando não se pode contar com objetos para superar situações traumáticas, a única forma de se defender é continuar ativando esse curto-circuito da recusa, desligando o psiquismo para não sentir a dor do que foi vivido e não foi pensado. Muito obrigada. E desculpem as falhas técnicas. Espero que vocês tenham podido acompanhar. Qualquer coisa, façam as perguntas. Bom, nós podemos então abrir para perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, basta clicar no ícone de mão levantada, que fica ao final da lista de participantes. Vai gerar uma sequência aqui para a gente e a gente vai liberando os microfones. Por enquanto, nós temos somente um participante que assinalou aqui, que é o Fernando Queiroz. Fernando, eu vou liberar o seu microfone. Você só precisa clicar no ícone. Pronto. Ok, boa noite a todos. Parabéns, Adriana, Carlos, Vanessa, pelas apresentações. A minha pergunta vai para a Adriana. Adriana, como é interpretado o incesto emocional? Como algo proposital ou algo involuntário, inconsciente? Acho que precisa abrir o microfone para a Adri. Adriana, é só clicar no ícone. Pronto. Agora está aberto, né? Fernando? Então, Oi. tá me ouvindo agora? Respondendo a sua pergunta, acho que toda a exposição, né, foi trazendo talvez essa tentativa exatamente de desculpabilizar os genitores, né, pai e mãe, trazendo esse lugar de demandas inconscientes que vão aparecendo e que fazem com que esse movimento de fusão, emaranhamento venha para atender a necessidades psíquicas que a gente pode considerar absolutamente inconscientes e não teria esse caráter aí que você está perguntando da intencionalidade. Por exemplo, a gente poderia supor assim que alguém, né, um pai ou mãe, fale, vou fazer isso intencionalmente, mas em geral, claro que a gente estaria supondo que inconscientemente tem uma falta, um abandono dessa mãe que está sozinha, que está solitária, desse pai que na realidade tem uma grande infelicidade, e essas fusões vão acontecendo nesses lugares de trocas que, para mim, em geral, não tem esse caráter intencional, mas de cobrir, às vezes, histórias, né, transgeracionais dos genitores. Ok, obrigado. Se eu puder emendar um pequeno comentário, né? Eu acho que a nossa fala de nós três, né? Ela sempre nos convoca a tentar pensar também sobre o psiquismo, né? Desses objetos que a gente tanto fala, dessa relação intersubjetiva. Inclusive, quando a gente fala da recusa, né? E do não pensável, impensável que se transmite. E pensando na complexidade, né, das relações, né, como é difícil, né, não dá para a gente pensar numa intencionalidade, né, mesmo no caso que eu apresentei, né, ou mesmo nesses que a Adriana está trazendo, ou esses casos da Vanessa, né, é bem difícil a gente pensar nisso. A gente tem que pensar numa dimensão inconsciente mesmo, né, e quanto muitas vezes o próprio genitor, como a Adriana apresentou, né, assim, carrega traumas, né, também, a gente vê situações assim transgeracionais, inclusive, né, a gente vê situações de histórias na clínica
onde isso vai se repetindo ao longo de várias gerações, né? Então, no caso mesmo que eu apresentei, né, a mãe, ela também tinha passado por uma situação muito traumática com a própria mãe dela, né? Aí eram por outras razões, por outros motivos, mas assim era uma mulher completamente só, né? Não só por estar num país diferente, distante, mas ela vai trazendo depois que até em outras situações da vida dela isso ela também viveu essa mesma solidão, né? Então os dois filhos estarem e ficarem sozinhos no celular ou nos jogos era como se fosse natural e normal, porque ela também vivia muito solitária, né? Podemos passar para a próxima pergunta? Sim. Eu vou abrir o microfone agora da Andréa Pessoa. Oi, eu queria fazer uma pergunta para a Adriana também. Eu fiquei na dúvida se essas relações funcionais nunca chegam em abuso sexual, e eu queria saber se você assistiu o filme do Michael Jackson, das crianças que eram abusadas por ele, que me pareceu bem isso. Eles saíam da casa dos pais e iam morar com o Michael Jackson, tinha uma relação de amor e ódio, porque ele dava tudo o que eles queriam e era muito ríspido e gerava uma competição entre eles e abusava deles sexualmente, e eles eram abusados e achavam que isso era uma forma de amor. Eles demoraram anos, assim, só depois que eles tiveram um filho que eles foram ressignificar isso e perceberam que não era, mas eles achavam, eles ficavam sentidos quando eles não eram chamados para o abuso. Então, eu queria saber se é a mesma coisa. Eu não assisti ao filme, mas eu pensaria de outra forma, né? Talvez tenha uma relação aí, talvez de perversão dos pais, no sentido de entregar os filhos, né? Eles entregavam, mas a relação fusional, do jeito que eu vou conceituando e que eu vou pensando, ela não parte desse lugar que você vai retratando como abuso sexual vivido com trocas financeiras, né? Então, do ponto de vista dos pais, tem a questão da vantagem financeira que é oferida. Do ponto de vista dos filhos, a gente pensa, então, no confusão de línguas do Ferenczi, né? No confusão de línguas tem o quê? A interpretação da criança, a princípio que aquilo ali é um brincar lúdico, e naturalmente, se, eu não sei, eu não assisti ao filme, então não posso falar de detalhes, mas se existe ali uma rivalidade entre outras crianças, vão aparecer as questões do preferido, do escolhido e do preterido, de quem vai ganhar. Então, eu não sei exatamente para te falar de detalhes do filme, mas eu acho que as relações fusionais teriam uma outra conotação, porque justamente o ponto que diferencia é que tem uma relação incestuosa encoberta. Ela não é expressa. E nesse caso aí, o Michael Jackson não tinha com elas uma relação, com eles e essas crianças, uma relação de guarda, de cuidado, né, de proteção, né? Ele conseguia, de uma forma perversa, talvez, negociar com esses pais que se faziam de cegos aquilo que estava acontecendo, né? Ou talvez não, né? Entregando os filhos em nome do benefício. Enfim. Obrigada. Podemos passar para a próxima pergunta? Eu vou abrir o microfone agora da Gabriela Mourão. Oi, boa noite. Eu gostaria de parabenizar as três apresentadoras, foi excelente, riquíssima. Eu conheci a Adriana, sua tese de mestrado sobre apatia, tédio e apatia, né, nas minhas pesquisas, e eu já tinha gostado demais, parabéns, viu? Me enriqueceu muito no meu trabalho clínico. E eu gostaria de fazer a pergunta para a Vanessa. Vanessa, eu fiquei na dúvida, qual é a diferença entre recusa e negação? Por gentileza. Excelente pergunta. Bom, tudo começa no mal entendido de tradução, né? Porque a palavra recuso na obra do Freud é verleumdung, uma palavrinha meio difícil de falar. Ela foi traduzida em português, mesmo nas outras línguas, de muitos jeitos diferentes. Então, em português,
não na obra, por exemplo, na obra do Freud, na Companhia das Letras, não está como negação, está como recusa. Então, além desse problema de tradução, né, eu diria que uma é exatamente o oposto da outra. Por quê? A negação, ou seja, a negativa, né, assim que chama o texto do Freud, justamente conta sobre o estabelecimento da função de julgamento. Então, ele fala sobre esse estabelecimento das fronteiras eu, não eu, a partir da experiência oral, né? Se isso é bom, eu ponho para dentro. Se isso é ruim, eu ponho para fora. E se isso é bom, e depois tem também o teste de realidade, né? Se isso que eu estou falando que é bom, eu pus para dentro, se encontra no mundo lá fora. Então, é justamente desse contraste. Enquanto que a recusa é o contrário, é a suspensão do teste de realidade. Então, até é muito importante a gente saber a diferença entre negação e recusa, porque a gente perde esse filão. Né? O Freud fala que justamente a negação é a marca do retorno do recalcado, né? Não é a minha mãe nessa interpretação, enquanto que na recusa não tem uma resposta do tipo não é minha mãe. Na recusa apenas a coisa bate, não causa nada. Não causa nada, não impacta. Então, por isso também que a gente fala, bom, de que adianta chegar e falar na cara da pessoa? Nada. Não adianta chegar para uma pessoa traumatizada e por A mais B dizer, não, sim, você foi traumatizada, se ela não acredita nisso, né? Tem todo um trabalho de construção e de validação da experiência pessoal. Respondi? Podemos passar para a próxima pergunta? Sim. Podemos. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Cláudio. Alô, boa noite. Boa noite. Então, parabéns mesmo para as três. Temos pouco tempo, então vou acelerar minha pergunta. Eu fiz essa pergunta no chat, porque eu ainda não sei levantar a mão. Enfim, e a pergunta é para a Adriana. Enquanto você falava enfim, desse vínculo funcional, eu queria te ouvir um pouco se a estratégia terapêutica no começo do tratamento desses casos seria suportar funcionar fusionalmente na dupla analítica, quer dizer, uma espécie de vínculo adesivo. E outra coisa que eu escrevi aqui, você estava falando do Ferenczi, da criança que tem que cuidar dos pais, e aqui eu escrevi o bebê sábio. Enfim. Uhum. A princípio, eu fico pensando nos casos que eu atendi que não apareceu, né, terapeuticamente essa tendência fusional, pelo contrário, apareceram casos de confronto. Então, assim, tem uma situação específica em que a pessoa fala assim, eu vou logo te dizendo que vai ser muito difícil, e a posição é mais de ataque, né? Foi um caso clínico em que eu tive uma sessão, assim, bastante pesada, e essa pessoa jogou coisas, né? Objetos, lencinhos, e eu falei para ela, eu vejo que você tem muita coisa para colocar para fora, né? Então, eu acho que, a princípio, a tendência não é fusionar com o analista, mas é desconfiar, é falar assim, olha, tem alguma coisa muito difícil que está acontecendo, mas eu não sei se quero mexer. Ao mesmo tempo, está insuportável. Então, eu não vejo como nem assim meta de tratamento, nem condução, suportar transferência fusional. A tendência seria talvez criar primeiro um espaço de continência, eventualmente fazer, como clínica do traumático, né? Tato, empatia, tentar ir assim, costurando e construindo esse lugar ocupado na família, mas em nenhum dos casos que eu posso pensar aqui, tem um livro que ele é escrito, são 7 casos clínicos de homens fusionados com as mães, né? When he's married to mom, né? Quando ele é casado com a mãe. Todos esses casos também trazem algum viés disso, né? Da dificuldade que o analista encontra em achar um espaço para trabalhar, um espaço para pensar junto. Sim, sim. Não experimentei essa vivência de transferência fusional em nenhum deles.
Ok, obrigado. Obrigada. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Então, eu vou falar um pouquinho mais com a Adriana, pode ser? Claro, pode ficar à vontade, Cláudio. Obrigado. Eu te perguntei isso porque, essencialmente, com uma função da empatia, não? Assim, de poder criar um vínculo com o indivíduo de confiança, de proximidade. E como eles não têm muito uma capacidade, pelo menos na minha experiência, não nos meus casos clínicos que eu tenho para falar, é uma repetição essa questão. E eu não tenho nenhum problema de estar nesse lugar, de ser e estar fusionado com o outro, porque é uma necessidade do outro. E enfim, boa sorte, não é? Porque depois você tem que se desfusionar, mas, enfim, faz parte disso para mim, não é? Se poder estar na frequência afetiva, enfim, o Félix chama diapasão, não é? Do outro, sabe? Assim, então, por que... Bom, eu acho interessantíssimo isso que você disse, de que, não, esses caras aqui vêm e dizem assim, primeiro que eu não quero vir me analisar, sabe? Assim, estou aqui porque não sei o quê, porque o povo está me mandando, porque eu não tenho muito problema, e quem é você? Já me aconteceu isso também, sabe? Se de alguém fica me insultando meses a fio, e eu ficar angustiado, com taquicardia antes da paciente chegar, sabe? Assim, tipo... mas isso é bem menos frequente do que esses casos onde... e há uma comunhão nesse momento, assim, tipo de muita indiferenciação, sabe? Assim, tipo, como não se sabe muito bem quem que falou aquilo que foi falado, sabe? Assim, tipo, é um fenômeno, assim, já me aconteceu várias vezes, não é? E a partir daí, então, que eu, sabe, aí vem o trabalho, não é? Mas pode demorar bastante esse lugar de fusão, não é? Ou você sabe o Claude Olivenstein, você lembra dele? Sim. Não, ele falava, não é, da toxicomania, bababá, e ele dizia que teria que haver uma terapia perversa, falando no trabalho das outras meninas, né? Que você está no lugar do falo mesmo, que você está no lugar de obturar o outro, porque, enfim, acaba transferindo isto que tinha com um objeto inerte, enfim, com a droga, seja qual for, para você, né? Então, mas eu acho que ainda tem, assim, nos casos que eu, né, venho atendendo, um longo caminho. Eu não vejo necessariamente indivíduos que atacam o analista, mas que trazem muito sofrimento, né? Essa relação vai sendo narrada como esse lugar de prisão, esse lugar do cativeiro. Então, assim, muito da tentativa ou da própria pensabilidade sobre a libertação daquele vínculo vem marcada por essa dor do não posso, estou preso. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande a gente pensar no atendimento de filhos e filhas ou no atendimento de mãe. Eu posso falar que uma das mães que eu já atendi teve uma conduta, digamos, mais beligerante, e os filhos e filhas um pouco mais aprisionados na teia e falando como é que eu deixo o meu lugar, que acaba sendo também um lugar heróico e tem algum gozo do mártir, né? Eu aguento porque é a minha mãe. Ou a gente vai vendo também questões financeiras, né? Do filho que não tem ou que dá quase tudo que ganha, porque fala, não tenho como negar a essa mãe, ou a filha que não tem como negar a esse pai. Então, não acho que necessariamente seja sempre confronto, mas acho que a continência é um sofrimento silenciado, né? É o que aparece no primeiro momento, né? Sim. Sim. Alguém mais tem coisa para falar, meninas? Aí, Vanessa e Gabriela? Quer falar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tem que ter em mente essas duas manifestações na transferência, como a Adriana está falando, né? Essa camada do silenciado
e talvez em algum momento apareça a camada do excesso, né? E dessa cumplicidade mesmo, né? E, poxa, como é difícil denunciar a castração da mãe, né? Como é difícil expor os pais e dizer, olha, você não pode tudo, né? Eu te amo, mas às vezes você me enlouquece, enfim, tudo isso, né? Mas eu acho que está sujeito a essas duas manifestações, não é, Adri? Não sei como você pensa. Mas acho que também, pela minha experiência, né? Pensando um pouco o trauma e a recusa, enfim, eu atendo crianças bastante traumatizadas. E aí o vínculo é bastante intenso por causa dessa carência e dessa privação. E aí depois você tem que fazer também esse trabalho de triangulação. Eu também não sou tudo para você. Eu também não sou a sua salvadora. Eu também não vou mudar toda a sua vida. Eu não sou tudo. E isso também coloca para a gente dificuldades para lidar com a transferência amorosa, né? Seja com os adultos, seja com as crianças, né? Mas, assim, né? É uma demanda gigante que aparece também. Acho que essas questões da triangulação é meio universais, né, na clínica, cada um tem uma faceta. Quando tem possibilidade, né? Tem momentos e indivíduos e psiquismos que precisa mesmo, sabe, se colar com o outro e o outro não ficar dizendo, não, mas peraí, como assim? Não, estamos juntos aqui e vamos sentir, eu vou tentar sentir isso que você está falando e aí eu vou ir constituindo um objeto para ele, ou para o indivíduo, né? Um objeto interno, um self-object, não sei. Então, para mim, no começo, geralmente é assim, né? Assim, eu mergulho no outro, sabe? E presumo que o outro mergulhe em mim também, né? Acho que isso aparece... fala, desculpa. Não, pode falar. Fala, Carla, fala você. Eu ia falar só isso, que da minha experiência também é parecido com você, né? Assim, pessoas que passaram por processos assim com os pais tinham dificuldade e me pediam assim que fosse muito devagar. Tinha uma paciente que falava até que ela lembrava, quando ela estava na análise daquela escultura do Salvador Dalí, que tem a mulher cheia de gavetinhas, e ela dizia que as gavetinhas estavam todas fechadas e que ela só abria essas gavetinhas assim muito lentamente, porque ela não podia falar de nada, né? Então, assim, aí era acompanhar até que a pessoa possa, no tempo dela, poder dizer. Aí ia poder, assim, trazer esse pai que fazia esse abuso, como a Adriana traz, né? Assim, um excesso emocional. No caso dela, era muito isso, né? Então, assim, ela foi devagar conseguindo reconstruir, porque era insuportável. Insuportável porque traz uma gama de sentimentos, de vivência, e tem isso, né? De se sentir preferida, amada, né? São sentimentos muito difíceis de lidar, né? Ambivalências muito difíceis, né? Então, acho que era difícil até para poder vir e ficar a sessão inteira, poder participar de era muito comum a falta, né? Até conseguir que aquilo pudesse aparecer ali, né? E é isso, eu ia só completar, né, do que a gente estava falando, que como eu trouxe essa ideia da simbolização primária, né, uma parte que ainda no início, né, do tratamento, da escuta, não está colocada, talvez isso que você pergunta, Cláudio, venha um pouco mais adiante, no momento em que a história vai sendo, de algum modo, restaurada, recontada, e isso tudo vai aparecendo como uma possibilidade de confiabilidade no ambiente. Né? Exatamente. Alguma coisa no sentido de agora eu posso regredir num ambiente maleável e confiável, e nesse sentido, acho que sim, aparece isso do que eu falei, né? Prantear a infância usurpada. Pensar o que aconteceu, né? Prantear. Prantear, chorar a Bonitinho, infância. né? Prantear. Isso, chorar a infância, né? Que acabou entrando nesse circuito que foi, de algum jeito, do traumático, né? Só que escamoteado, calado, silenciado. Né? Acho que sim, mas essa possibilidade de entrega ou de regressão vem mais na frente, né? Depois de talvez um tempo de reconstrução aí da história, do vivido e do cindido, né? Do material clivado. Sim.
Uhum. Obrigado. Obrigada a você. Como fazemos? Estamos na hora, né? O Eduardo... Isso. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e a participação de todos. Acho que já podemos encerrar. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela escuta. Obrigada. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Pela presença. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Parabéns às três. Tchau, Excelente, excelente. Muito bom.